Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Acolhido da igreja da Lagoinha, principalmente, ter entendido o meu trabalho naquele conflito que eu tinha na minha cabeça. Como assim que eu sou cristão e vivo no meio do mundo e vivo naquela... ter entendido, ter me abençoado. Uau. Isso são muitas coisas assim que foram somando e me trouxeram muito conforto, porque eu vivi esse duelo assim na mente, sabe? Eu De não acredito. entender e de ouvir de todo mundo. Por que você não vai gravar um disco gospel? Por que você não tá assim? Por que vocês não largaram isso ainda? E Deus mandou falar. Ixi. E Deus falou, e profetada pra cá e pra lá. Isso. Isso assim, arrasou assim comigo, sabe? Isso foi uma das coisas que me levou no fundo do poço, no sentido emocional. Uau. Mas hoje não, hoje eu sou absolutamente bem resolvido, eu entendo o sentido, eu entendo o propósito. Procuro preservar princípios nas coisas que eu gravo, nas mensagens que eu deixo. Não sou um artista para o meio evangélico, não faço nada voltado para isso. Pelo contrário, tudo que eu faço é direcionado, inclusive nas coisas pessoais, nas minhas reuniões hoje que eu promovo, é voltado para pessoas que talvez nunca iriam na igreja. Muito bom. É isso. E eu acho que uma coisa que você está falando, César, o inimigo, né, sempre ataca a nossa identidade. Ele sempre vai questionar a sua identidade. Sempre. Então, que nem você falou assim, por muito tempo, por que você não faz isso? Por que você não faz assado? Aí você fica em crise, será que é isso? Será que eu tô desagradando a Deus? Será que não é? Quando você tem clareza do seu propósito, do seu chamado, você consegue aquietar essas opiniões externas, que é o que você fala hoje. Hoje eu tenho paz. Sim. Mas por muito tempo você ficou em dúvida. E quando você sabe a sua identidade, as duas, natural e espiritual. Quando você sabe em Deus quem você que eu posso chamar Deus de Pai, e quando você tem também uma identidade física com sua família, essas coisas já não te abalam mais. Exatamente. Né? Amém. Quando eu recebo alguma palavra, alguma coisa, eu sei exatamente quem eu sou, então aquilo não muda em nada em mim. Né? Não muda o meu procedimento, minha caminhada. Eu sei que na multidão de conselhos há sabedoria, procuro ouvir, mas eu sempre lembro daquela frase, né, que o lírio nasce em meio ao lodo e a lama, mas ele não se contamina. Pelo contrário, ele está ali, mesmo que pouco, mas para embelezar e perfumar aquele ambiente. É isso. É exatamente isso, a gente tem que ter clareza. Mas acho que por muito tempo, principalmente na nossa adolescência, assim, a gente se questiona muito, né? Eu entendo muito, assim, eu vivi muito isso. Desde novinha, eu queria ser artista, eu fazia balé, aí eu queria ser atriz. E meu pai é da fazenda. Meu pai nunca entendeu isso. Nunca entendeu. Minha mãe me questionava que não era de Deus, ser atriz não era de Deus, tinha que beijar na boca. Como que vai beijar na boca, gente? Como é que vai casar? Né? Aí só que eu sentia aquilo e aí vim pra São Paulo e tal. E aí depois... Forte isso. É forte. E aí depois eu falei assim, não. Aí eu viajei pra fora e conheci um DJ. Aí eu falei, caraca, legal isso aí. Aí falei, vou fazer isso. Aí comecei a tocar na noite e tal. E também não era de Deus. Aí eu cheguei num ponto que eu falei, nada que eu faça é de Deus. Ser atriz não é de Deus, ser DJ não é de Deus, então eu não sou de Deus. Então, acho que eu não sou de Deus. E aí o Senhor começou a me confrontar. E aí eu tive meu momento assim. E hoje eu tenho muita clareza, eu tenho muita paz no meu coração. Mas eu creio que tem muita gente que tá ouvindo a gente, César, que viveu o que você viveu, que viveu o que eu vivi. E o melhor conselho que a gente pode dar é busque a sua identidade em Deus, sabe? Entenda o seu chamado, o seu propósito. Porque daí você não vai se abalar com as críticas externas, né? O que você falou sobre a música, acredito que muita gente fala isso. Ah, não vai cantar música gospel. Vocês até lançaram Tá Chorando Por Quê, né? Que é linda, maravilhosa, inclusive. E tem uma história com a minha família também. Eu perdi meu avô por Covid no final do ano passado. E eu nunca vou esquecer da cena. A gente tava lá no interior, no rancho. E minha avó tava sentada, assim. E a minha mãe falou assim... mãe, eu recebi uma música do César Menotti e Fabiano. Eu senti de colocar pra você. E aí ela colocou. Você não tá entendendo? O tanto que essa minha avó chorou.
o tanto que essa minha avó chorou. E ela falava assim, é pra mim, é pra mim. Minha mãe falou assim, nossa, ele falou tudo que a sua avó precisava ouvir. Então, e minha avó amou. E se eu tivesse, de repente, colocado uma música evangélica, talvez ela não teria gostado. É verdade. Né? Fico muito feliz de ouvir, porque eu recebi muito testemunho dessa canção. Então, e é tão importante, né? E é isso, não é que vocês agora, é um álbum, né, gospel. Mas você tá falando não, a gente do amor. tem que ter um pensamento do americano, né? Pensar em música. Né? Pensar a música como um contexto, assim, geral. Pô, a música sendo boa, agradando seus ouvidos, né? Não importa se ela tá falando de um romance ou se é uma música gospel. Óbvio que na hora da adoração, que você quer ter um momento íntimo com Deus, você vai buscar algo que fale de Deus. Sim, sim. Não é? Mas eu não vou colocar um louvor na hora que eu vou namorar. Maravilhoso! Existem ocasiões, né? Tem ocasiões para as coisas. E a gente estava pensando aqui sobre não sei se você está percebendo com certeza, né? Mas tipo um movimento dos artistas. A pandemia trouxe muito isso, né, César? Muitos artistas como Justin Bieber lançando um álbum cristão, Kanye West. Você tem acompanhado essa onda? Tem acompanhado. E já eu acho que isso é profético. É algo assim, que já não é de agora. Eu me lembro de uma passagem de ano que eu passei quando a Lagoinha fazia umas viradas de ano lá no Mineirinho, que é um estádio que tem lá em Belo Horizonte. Uma profecia sobre isso. Uau! Que Deus ia começar a usar pessoas que são consideradas pessoas do mundo para ajudar a levar o evangelho. Que demais. E eu acreditei muito nisso, eu vi isso acontecer com muita gente. Que demais. Eu vi isso acontecer, eu vi pessoas, não só do meio artístico, mas empresários influentes, pessoas da moda, se convertendo e levando um evangelho mais leve, levando... Um amigo meu, americano, me disse uma coisa essa semana assim, que eu guardei na minha mente, assim, be nice. Tá tudo tão difícil, vamos levar numa boa, né? Vamos ficar na tranquilidade, na paz, vamos ficar bem, porque o mundo já tá oferecendo tanta dificuldade pra gente. Sim. E há vários... Deixa eu te dar um exemplo. Minha mãe, quando tinha 15 anos, ela não podia usar uma calça jeans. Nossa. Porque era um padrão diferente daquela época dela. Os pais não achavam legal, a sociedade não aceitava uma mulher, de repente, usando uma calça jeans igual um homem, né? Então, de repente, muitas pessoas foram criadas dentro de um meio de uma igreja, que não é nem culpa da igreja, mas é uma questão cultural de prender, de pressionar demais. E, portanto, hoje, eu tenho um questionamento, que eu ainda preciso questionar com uma pessoa espiritualmente mais evoluída que eu, porque tem tantos músicos desviados de igreja. Muitos. Talvez os melhores do país, os melhores produtores do país eram gente de igreja. Eu não estou julgando se eles quebraram a conexão com Deus, jamais. Isso eu não sou Deus para saber. Né? E não sou Deus para saber também. Mas por quê? Tantos artistas, por que a igreja não lançou grandes cineastas, não lançou grandes atores, não lançou grandes diretores, grandes escritores? Eu acho que é algo para ser estudado e revisto. Com certeza. Tem até um podcast que a gente gravou aqui com a Zoe Lilly. Não sei se você conhece ela falou muito sobre isso. Historicamente, né, a igreja em Roma, ela tinha esse viés muito de manipular a sociedade e tudo mais. Então, a gente sofre as consequências até hoje. Então, por exemplo, o meio da arte, do entretenimento, da música, foi muito visto como algo errado. Quando, na verdade, a gente tem que estar lá.
A gente tem que estar influenciando, a gente tem que estar produzindo conteúdo que vai realmente fazer bem para as pessoas. E não ficar assistindo, sei lá, coisas que não acrescentam a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir, né? Exatamente. Então, eu creio muito nas 7 esferas. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma profecia sobre as 7 esferas da sociedade. E a gente tem que estar nas 7 esferas influenciando e sendo luz. Então, não é porque agora você virou cristão que você vai ser pastor. Não, é porque você virou cristão que você vai continuar no business. E você vai ser luz no negócio da economia, na política, na arte, no entretenimento, na mídia e na comunicação. Então, a minha igreja, onde eu congrego, a gente fala muito sobre isso. Você tem que estar sendo luz onde você estiver. E por muito tempo a gente sofreu. Por isso que fazer o podcast é tão gratificante, né? Claro. A gente tá falando e produzindo conteúdo pro Senhor... sem parecer errado, né? Sem aquela coisa... E tem muito julgamento, viu? Vou falar que não, tem muito sim. Muito. Eu sei. Muito, assim. Mas a gente... É isso que você falou. Você tem que saber pra onde você tá indo e calar as críticas e assim... O Senhor vai te cobrar pelo aquilo que Ele pediu pra você fazer e não o que as pessoas pediram pra você fazer. Exatamente. Isso, você tem que estar muito em paz quanto a isso. Uma vez uma pessoa me falou uma coisa quando eu estava muito confuso com profecias, tal, não sei o quê. Será que é isso? Será que é aquilo? Ela me falou assim, César, o dia que Deus te falar, você não vai ter dúvida nenhuma. Exato. Porque a voz de Deus é inconfundível. Amém. Então, quando Ele falar, você não vai ter dúvida. Então, e a gente entende hoje que a gente tem acesso ao Pai, tem acesso ao trono. Eu procuro fazer assim, é como se eu tivesse um quartinho assim, espiritual, onde a pessoa manda a profecia, eu guardo lá. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, ainda mais que você tem lá. Né, visibilidade, as pessoas... E me conta uma vez assim que Deus falou com você claramente, César. Olha, que você falou assim, caraca... Eu sempre... eu escuto muitas pessoas assim, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Deus mandou te dizer? Não, assim, dizendo em primeira pessoa mesmo, Deus falou comigo, porque a voz de Deus, eu ouvi a voz de Deus... E eu sempre questionei que eu nunca ouvi. Falo, eu acho bonito demais ouvir isso aí, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Deus nunca chegou para mim e falou, César, filho, amado. Não, nunca. Mas teve uma ocasião, eu estava na cidade de Campo Grande, e as pessoas nunca ligam no quarto da gente. Sempre quando vão procurar a gente no hotel, eles passam o número do quarto de uma pessoa. Tá. E nesse dia o recepcionista ligou no meu quarto e falou assim, seu César, desculpa estar ligando aí, mas é porque Deus quer falar com o senhor tem que descer aqui. E eu desci. Desci com mais 2 pessoas. Essas pessoas que trabalhavam comigo eram cristãs também. E eu comecei a receber umas profecias de uma pessoa lá, de um casal. E eles me deram muita profecia, assim, de morte, de destruição. Que isso? Coisas pesadíssimas. E eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei arrasado com aquilo. E eu me lembro, assim, que eu tinha um segurança, ele era muito grande, assim, muito forte. Ele até hoje trabalha com a gente. E ele entrou no elevador comigo, assim, ele entrou chorando igual uma criança. Ele falou, César, não foi Deus que falou. Nossa. Não foi Deus que falou. Mas eu fui pro quarto, orei. E eu fiquei, assim, uns 3 meses deprimido por aquela profecia. Meu Deus. Aí um dia eu estava na cidade de Londrina e a gente estava em day off, assim, uns 3 dias por lá, e procuramos uma igreja, assim, para ir num culto. Até parei de fazer isso, depois eu te conto por quê. Tá. Mas eu ia muito em cultos, cidade do interior, assim, todo lugar que eu ia. E fomos a esse culto numa igreja, tinha umas 20 pessoas na igreja, foi eu, meu pai e alguns músicos. E o meu pai tinha um outro costume, assim, que era dele, ele só sentava sozinho no culto. Ele não gostava muito daquelas coisas de o irmão que tá do seu lado, cumprimenta. Ai, sei. Meu pai era mais tradicional, mais meio ignorante, assim, então ele não gostava muito. Então ele sentava sozinho no culto. E meu pai foi lá para um canto e sentou sozinho. E eu fiquei ali com uns 2, 3 músicos que estavam comigo, né? E esse pastor veio fazendo uma pregação natural, normal, tal. E de repente foi pro meio das pessoas e começou a falar com uma outra pessoa ali. E foi lá no meu pai. E falou pro meu pai, aquelas palavras que você ouviu de morte, de perder a sua voz, de que você ia ser retirado do mundo, aquilo não foi de Deus. Nossa, tô arrepiada. Continua o que você está fazendo, porque aquilo não foi de Deus.
Aquilo foi do diabo. Aquelas pessoas não estavam falando, não tinham autorização para falar em nome de Deus. Glória a Deus por isso. Então fica com a sua vida leve, fica feliz. Tira toda a angústia, toda a tristeza que está sentindo agora, porque tudo aquilo é uma grande mentira para acabar com o seu emocional. Uau. Pronto, falou com meu pai. Eu pensei assim comigo, eu falei, se esse pastor falasse isso para mim, eu ia sair flutuando dessa igreja hoje. Eu ia ser o cara mais feliz dessa cidade hoje. Mas não falou para mim, falou pro meu pai. E o culto continuou. E quando estava para acabar o culto, o pastor desceu lá, olhou para mim e falou assim, Vixe. eu falei com aquele senhor lá, mas tudo que eu falei com ele era para você. Nossa, glória a Deus. Cara, você não tem noção. Foi assim, eu vi muita coisa sobrenatural, de cura e tal, mas assim, a coisa mais sobrenatural, próxima de mim assim, de ninguém ter comunicação, de não ter falado, de não ter ouvido, foi isso. Uau, César, maravilhoso. Isso. Amém. E assim, eu me curei. Eu me curei instantaneamente. Foi como assim, sabe, você tomou Vevance? Eu sei Você já o que ouviu é. falar? Já ouvi, muita gente Te dá um toma. up, você fica assim, Dá sabe? um chance, né? Foi assim comigo, Nossa, que sensacional. Nossa, eu tô aliviada por você. É. Porque eu acredito que aquilo ficou na sua mente por muito tempo, né? Muito tempo. Foi muito sofrimento. E posso falar uma coisa? Se alguém te dá uma palavra e que ela não refere à vida e sim à morte, já não é de Deus. Esquece. Porque não vai de acordo com a palavra de Deus. Então, qualquer profecia que não vai de acordo com a palavra de Deus tá errada. Sabe? E você, principalmente por ser um artista e ter muita visibilidade, as pessoas chegam e falam demais. Eu tenho muitos amigos também. Ai, não, Deus mandou falar. Deus mandou dizer. Assim, ó, Deus ele vai falar com você do jeito que ele quiser. Não precisa de uma pessoa. Então, assim, com certeza essas pessoas... Isso foi realmente do inimigo, mas Deus, ele curou. E olha que loucura. Você falou, não, se falasse comigo... Exatamente. O que eu achei mais incrível foi isso, que era um pastor convidado numa igreja pequenininha, com 20 pessoas. Ai, adoro as igrejas pequenininhas. Adoro. E eu pensei, né? Eu pensando comigo, já pensou se o pastor falar isso comigo? Uau! Igual tá meu coração hoje triste, apertado. Pois o cara desceu de lá, olhou pra mim e falou, ó, o que eu falei pra aquele senhor foi pra você. Gente. Cara, eu assim... Nossa. Foi igual assim, me dá uma coxinha e 10 brigadeiros. Maravilhoso. Açúcar na veia, assim, na hora. Ai, sensacional. Nossa, César, incrível. Nossa, muito bom. Tô muito feliz por ouvir isso, assim, parece que também me aliviou, sabe? E a gente sempre, eu gosto de pedir, assim, dicas e conselhos pra quem tá ouvindo a gente. Fala pra gente, assim, 3 dicas que você pode... As 3 melhores dicas que você pode dar pra alguém, assim, de acordo com tudo que você passou, essas superações que você teve na sua vida, você está vivendo, em nome de Jesus. Daqui a pouco não vai mais precisar tomar esses remédios. A gente declara no nome de Jesus isso aqui. Enquanto você estava falando, eu estava falando no meu coração também. Então, eu tenho certeza que isso já ficou pra trás. É isso, né? Daqui pra frente. Daqui pra frente. Então, o que você pode dizer, assim, me dá 3 dicas pra galera aí. Bom. 3 conselhos, na verdade, né? Eu vou dar 4, tá? Ah, adoro. Over delivery. Vou dar 4 conselhos. Primeiro, não tomar decisão gera angústia. Então, decida. Decida. Mesmo que você errar, decida. Segundo, não espere nada de ninguém. Autorresponsabilidade. As suas decisões vão definir o teu futuro. Anota aí. O Thiago vai falar que é dele. As suas decisões vão definir o teu futuro. É brincadeira interna, tá? Não, já percebi, já me liguei aqui, já me liguei. Brincadeira interna. E a terceira, que eu já falei, mas eu amo falar isso aqui, porque eu sei de pessoas que acabaram com a vida porque não tiveram coragem de pedir ajuda. Abrir o coração, às vezes a gente é um pouco orgulhoso, dá vergonha. Abre o coração para quem pode te ajudar. E a 4ª dica que eu vou dar, use mule, porque tá muito na moda. E eu achei de muito bom gosto você tá usando. Sério? Porque eu também estou e eu também gosto muito. Aí, ó, dá um toquinho aí, ó. Aí, ó. Se você não tá assistindo no YouTube, assiste o nosso toquinho aqui, ó. Eu dando toquinho no mule do César Menotti.
Gente, que engraçado, sério. Aliás, eu tava em dúvida se eu usava tênis ou se eu usava mule, viu? Olha aí. Aqui, eu ó. também. Você também? Eu coloquei o tênis e tirei, te juro. Coloquei o tênis e tirei. Não, mule é bom demais. Você tira, pega você fica livre, né? Dá aquela suada. Abençoado quem inventou isso aqui, viu? Ô, gente, eu tô amando, sabe por quê? Porque eu cheguei pro cara e falei assim, fico de mule ou de tênis? Aí ele, de tênis. Aí o Marcelo, mule. Aí eu, não sei o quê, mule. Aí eu vou do jeito que eu acho que tem que ir. Então tá, mule. Muito bom, Cezinha, muito obrigada. A gente tem um momento aqui no podcast que chama Momento Metanoia. Metanoia é uma palavra, um pouco mais, um pouco diferente, né? Uhum. Que significa renovação da mente, transformação da sua mente. E esse é o propósito do nosso podcast, que você saia daqui com a sua mente renovada e transformada, com um olhar positivo, com autorresponsabilidade, né? Que a gente tá falando tanto. E esse momento metanoia é um momento que eu peço pro convidado compartilhar, um momento que você teve uma transformação de mente, sabe? Algo que aconteceu na sua vida que você falou, uau, é isso. Você já acabou de compartilhar um testemunho incrível que a gente poderia até considerar, mas eu quero mais um, se você puder nos oferecer aqui. Claro. Até porque, na verdade, durante o processo da nossa vida, a gente vai se renovando sempre. Vão acontecendo, tendo novas informações. Mas deixa eu pensar algo relevante que me aconteceu recentemente. A gente está em constante, né? A palavra fala que a gente vai sendo aperfeiçoado de glória em glória. Então, é sempre um processo de evolução e nunca de comparação. Sempre é importante a gente falar isso aqui. A comparação deve ser com nós mesmos no dia anterior a hoje, né? Não com outras pessoas, porque não tem como você querer comparar a sua vida, com o seu tempo com o tempo de outra pessoa, o seu processo com o processo de outra pessoa. Então, é realmente contínuo. Mas eu creio que já veio aí, já falei bastante, né? Pronto, testificou. Aê, amém, irmão? Jamais se compare. Jamais se compare, porque a comparação, ela é destrutiva no sentido de que geralmente você está se comparando com algo que não é verdadeiro. Quando eu vou fazer uma selfie no Instagram, eu procuro fazer a selfie que eu fico mais magro, mais bonito e realmente, pessoalmente, não sou aquilo. E quando eu começo a ver o de outras pessoas, às vezes você tá lá com a sua esposa, feliz, casado, e você tem o seu carrinho, que chega sábado, você lava ele e enche o tanque, vai passear, tá feliz. Aí você começa a ver o cara postando que ele tá de Land Rover, não sei o quê, numa vida fake. E você começa a achar que sua vida é infeliz, comparando com a dele. Então não se compara. Eu sempre me comparo comigo mesmo. Eu posso ser melhor do que eu era ontem, mas eu não posso ser melhor que o outro, porque a vida do outro não interessa. O único, até uma frase que eu uso muito sim, no meio dos meus negócios, já que eu sou do ramo da mineração e tal. É do ouro aqui, né? E nessa do ouro, já meu pai, né, 40 anos mexendo com ouro, e eu dando continuidade a isso que ele deixou. O único dinheiro que me impressiona é o meu.